Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Mais um programa inédito tratando de um tema bastante relevante, ressentimento. Quem não o tem, né? Quem não guarda aí suas mágoas secretas, né? Essa dor oculta que fica muitas vezes pungente, que fica nos atrapalhando, fica nos assolando às vezes por anos, né? Esse é o tema do nosso programa e com a grata presença do nosso querido Frater Elias, vamos procurar desenvolver no intuito de entender melhor qual que é o mecanismo desse problema mesmo, né? Que é o ressentimento. Frater Elias, tudo bem com o senhor? Tudo, Frater Jamil. Pois é. Caminhando, né? Até hoje eu não conheci uma pessoa que não tenha os seus ressentimentos. Como é que funciona isso, Frater Elias? Como é que isso se instaura? Veja, como é que a gente supera? É uma coisa que nós temos procurado, na medida do possível, falar sobre isso nos programas, né? Que o que ocorre conosco é que nós, às vezes, estamos sempre buscando explicações profundas, né? Longas, distantes, e nos esquecemos de que, às vezes, elas são bem simples. Uhum. Muito simples até. E o caso do ressentimento, veja que coisa interessante, o ressentimento, né? Veja que coisa, ressentimento. Já tem o rei de novo. Que né? já tem o rei está aparecendo outra vez aí. Quer dizer, porque nós não avaliamos a questão do sentimento, o quanto ele é importante. Se nós observarmos bem, é um dos fatores mais importantes, é um dos mecanismos mais importantes da nossa vida, é a questão do sentimento. É ele que valoriza e desvaloriza também. Não é? Quando nós estarmos atentos, não é? A questão do ressentimento é como nós fazemos, como é que nós sabemos que estou ressentido ou não? Não é difícil. O Frater mesmo colocou, fica remoendo, fica nos cantos, fica chorando, fica se lamentando, não é? Fica preso, vamos dizer, Exato. a uma situação em que ficou ressentido. Agora, o que nós podemos fazer? Não é? Aí que vem interessante. Então, tem, por exemplo, uma técnica, que inclusive é budista, que é muito interessante, budismo tibetano, que é você meditar sobre o ressentimento. Quer dizer, o que ele realmente... Porque você vai ter que meditar o quê? O que é que provocou aquilo? Que situação? Não é? Que momento? Como é que foi? Então você acaba se colocando como numa posição de calma, de tranquilidade, de serenidade, senão não tem como você fazer isso. Então você deixa de estar meditando. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora, dando uma certa atenção para aquela situação que ocorreu. Nós vamos analisá-la, vamos assim dizer, não é? Mas nós fazemos o quê? Com o ressentimento, nós imediatamente começamos a reclamar, não é isso? É fazer a queixa, né? pegar o que estiver mais perto de nós e começar aquela conversa. Você viu o que aconteceu? Fulano e tal me fez isso, fulano e tal e aquilo. Quer dizer, você começa a externar isso. Isso vai tomando cada vez mais força. Se você fala com uma pessoa que reforça isso, e é o que geralmente acontece, porque são poucos os que estão em estado de calma, de tranquilidade para dizer para você, vai com calma, não é assim, conta até 10, vamos ver como é. Geralmente você vai encontrar um que vai dizer, não falei para você? Olha, você vai ser pior ainda, da próxima vez você vai ver como é que vai ser. Então potencializa tudo isso. Então nós temos que nos retirarmos da situação, mas esse retirar, na meditação você está procurando ver, senti-la. Seria invocar novamente a situação, mas por outro prisma? Ou invocar, ou até mesmo não invocar. Não é? Porque se eu vou invocá-la, é muito importante. E como é que eu vou fazer isso? Há muito tempo, sempre se colocava para nós, já falamos isso agora em alguns programas aqui, que você precisa saber o porquê isso aconteceu. Mas hoje, nós já sabemos que amplia muito mais, e acalma, inclusive, se você colocar da seguinte forma, o que me levou a reagir dessa forma? Veja que você está se envolvendo muito mais, e você não está restringindo. Então aí você vai observar. Então a ideia da meditação é interessante porque a meditação nos acalma.
nos tranquiliza, nos coloca em silêncio, nos coloca em contato com quem? Consigo mesmo, com o seu interior. Porque o grande perigo do ressentimento não é só o que aconteceu, são os comentários que você faz após o que aconteceu. Certo. Depende para onde você leva isso. Com quem você fala, se é com a comadre, se é com o vizinho, se é com o irmão, com a irmã. Depende de tudo isso. Então, dependendo do que você recebe de volta, você potencializa isso. E você passa a ser o quê? Um queixoso, ou uma queixosa, um reclamador, e assim por diante. Então, você começa a tomar uma posição na vida, está entendendo? Muito delicada, desgastante. Certo? Daí a importância, como disse o Frater, do ser atento, de você passar a prestar atenção nessa reação automática de ir reclamando, se lamuriando e reforçando a mágoa, né? E dar um stop nisso, e veja, primeira Frater, coisa. viu, E na Frater meditação, Jamil, né? Observar. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que a questão, por exemplo, às vezes nós nos colocamos na vida como se fosse uma coisa à parte, não é? Não colocamos como se a vida fôssemos nós mesmos. Ela fazendo parte de nós, fazendo parte dela. Então nós vamos nos distanciando. Então, o que nós precisamos, por isso a meditação ajuda, a atenção, vamos dizer assim, no caso, ajuda, porque nos coloca numa posição de calma, de tranquilidade. Qual a razão disso? Que as situações se repetem. Por isso nós precisamos nos preparar. Ela não vai acontecer uma vez só. Elas se repetem. Mas E o ressentimento justamente é isso, é alguma coisa que se repete, não é? Já comentamos aqui num programa da avó que dizia para a netinha, você é uma rebelde. Claro que ela vai ficar ressentida. Só que acontece o quê? Num dia, quem sabe ela diz isso 10, 20 vezes, não é? No outro dia vai se repetir novamente. Então, o grande problema do processo todo é que se repete. Se nós observarmos bem, se repete. Mas então o fato da pessoa estar ressentida e não trabalhar aquilo pode induzir a repetição? As não situações? Só, veja, o repetir é o natural. Eu é que preciso me preparar, nós que precisamos nos preparar para esse fato. Para não ser afetado. Para não ser afetado, ou afetado menos. Quer dizer, se eu estou um pouquinho mais preparado, quando ela se repetir, certo? Já tenho uma reação, vamos dizer assim, um pouquinho mais tranquila. Daqui a pouquinho, menos, é aquilo que se chama de sensibilização. Eu vou me dessensibilizando. Então vai chegar um momento que aquilo não me atinge. Aí é o estado de calma, é a atenção que o budismo fala, né? A atenção total. Quer dizer, você tem uma calma, que a calma é interior, que as coisas não te atingem na velocidade e na intensidade que deveriam, ou que para outras pessoas atinge. Então, por isso é importante essa tomada de consciência, esse processo. Então, veja que você pode fazer isso, alguns fazem isso através de meditação, de oração, não é? Alguns que conhecem muito bem os salmos fazem isso através dos salmos. Então, existem essas técnicas todas, são para nos colocar num estado de tranquilidade, de calma. Mas não quer dizer que a situação não pode se repetir. É muito mais a minha reação à situação do que tentar mudar a situação externa, né? Isso. Quer dizer, eu tenho que Eu tenho que fazer a mudança. Não é aquela coisa da transformação interior. A coisa tem que acontecer em mim. Certo? O meio, ele favorece, ele ajuda, vamos dizer. Mas a mudança, a transformação, a alteração tem que acontecer em mim. Se não acontecer em mim, não tem como. Então, daí vem aquela coisa das observações que precisam ser feitas, da atenção, da calma, da tranquilidade. Não é assim que começa um relaxamento? Sim. Você está calmo, tranquilo, sereno. Mas nós não fazemos isso conosco, entendeu? Eu pego aquilo e transformo em alguma coisa muito forte. E aí vem as outras consequências depois, né? Porque o ressentimento pode ir progredindo para outras situações. Inclusive, às vezes, até doenças orgânicas, né? A gente sabe. Pode somatizar, né? Então vem as psicossomáticas, né? Depois podem vir aqui as neuroses e assim por diante. Então, eu tomando providência, eu estou evitando tudo isso. Agora, o meio também pode ajudar, as pessoas que estão à minha volta podem ajudar. Vamos dizer assim, numa constelação familiar, é importante que se tome consciência disso, porque senão nós estamos reforçando. Não é? Nós temos que entender
nenhum dedo das mãos, nenhum deles são iguais aos outros, não é isso? Então você não pode educar os filhos da mesma forma. Tem gente que faz a fila e, como quem diz eu disse para o primeiro, o 12º que está lá atrás já entendeu. Não é assim. Então nós temos que entender que cada um é cada um. Certo? Então veja que a gente tem que tomar consciência disso. Mas nós não entendemos de tudo isso. E o pior não é que a gente pensa que para entender de tudo isso tem que ir para uma universidade, tem que ir para isso, tem que ir para aquilo. Não, isso é na vida, é a vida, é o dia a dia. Por isso que tem pessoas que são sábias. Não é isso? Tem sabedoria. E essa sabedoria vem da onde? Da vida. Tem pessoas que são analfabetas. Conhecemos pessoas que não sabiam assinar o seu nome. Mas se você fosse falar com ela a respeito da natureza humana, ou mesmo a natureza dos pássaros, dos vegetais, você recebia uma lição fantástica de vida, Aí é que está a questão toda nossa. Nós deixamos a vida como se fosse uma outra coisa. Entendeu? É por isso que fala-se, né, Frater Elias, que a atitude do sábio, quando uma situação assim mais agressiva se apresenta, é muito mais de placidez do que de resposta, né? Fala-se do guerreiro pacífico, né, que a verdadeira força é justamente não lutar. Né? É quase que um paradoxo. Mas isso vem da onde? Onde é que vem essa força? Da calma interior, que está lá no fundo. Quer dizer, ela existe, entendeu? Ela está lá plantada. É como uma árvore, não é assim? Exato. É como uma árvore. Até nos lembrando disso, vale uma meditação belíssima também, é nós procurarmos meditar sobre uma árvore, mas nós temos que meditar nela, vendo ela completa, as suas raízes e tudo. E depois meditarmos sobre nós. Qual é a diferença? Qual é a diferença que existe? Não é? Será que estamos bem enraizados, bem centrados? Como é que está? Que diferença? Veja, nós começamos a ver que existem umas delas que a árvore, coitadinha, está ali, não pode se mover. Não é? Agora nós temos toda a mobilidade possível. Não é assim? Sim. Nós locomovemos, vamos para cá, vamos para lá. Então nós temos uma visão de muitos e muitos ângulos, não é? Mas nem por isso deixamos de receber uma sabedoria ao meditarmos em uma árvore, sobre uma árvore, ou com uma árvore, ou abraçado em uma árvore. Então essa sabedoria, ela vem do interior, da calma interior. Por isso, como o Frater colocou, as pessoas sábias, elas são meio, vamos assim dizer assim, refratárias até, né? Exato. Então você pode ver a coisa está pegando fogo, está isso, aquilo, e eles estão tranquilos. Não é? Eles estão tranquilos, porque já se sabe que a solução virá, não é? É aquilo que também, já que estamos lembrando tanto do budismo, não é a questão do desprendimento, né? Exato. Quer dizer, na verdade, não é apenas o desapego, nós precisamos é nos desprender. À medida que nós fazemos tudo isso, essa calma, essa paz, vamos dizer, esses silêncios, ele vai se fazendo. E o interessante é uma somatória, é uma somatória de fatores, vamos assim dizer. Uma coisa que eu já observei, Frater Elias, pessoas que cultivam isso, né, que têm uma vida espiritual intensa, independente do caminho, Né? Eu observei muito isso dentro da ordem porque é o nosso universo, né? Mas eu sei que isso ocorre em outros universos. A pessoa que tem isso estabelecido, entronizado em si, essa questão da paz, ela meio que contamina, às vezes até o ambiente onde ela está, pela sua só presença, pela sua postura calma, como nós sabemos, pela irradiação da sua aura, e as outras pessoas mais agitadas, elas vão se acalmando. Como isso é importante na questão do ressentimento. É isso. Porque a mesma coisa, ou até uma coisa muito mais delicada, ocorre no ressentimento. Porque você está se investindo, incorporando vibrações, energias que são destrutivas. Certo? Daí vem a sintomatologia psicossomática, não é? Porque você pode ter vamos dizer assim, uma série, não vamos citar algumas aqui, mas você pode ter algumas reações, não é? E você não acha, você vai procurar fazer um diagnóstico, não tem nada, tudo normal, não tem nada. Então vem aquela famosa coisa, isso é emocional, não é? Mas ninguém diz que é vibratório, que é energético. Exato. Quer dizer, uma mudança de vibração, uma dissonância, você está dissonante
com o universo, com o cosmos, com tudo, com a natureza divina, você está se distanciando. O mais delicado é que você está se distanciando de Deus. Você está se distanciando do divino. Esse é o mais complicado. Você está se distanciando da sua alma. Veja que coisa. Exato. Então essas pessoas, geralmente, elas vão ficando amuadas. São pessoas que às vezes não sorriem, não têm alegria, não tem vibração. Certo? Então veja que é delicado. Então a gente tem que entender os bons sentimentos, o que acontece? Um elogio, ou isto, ou aquilo, que acontece, você vê o brilho aparecer na criatura. Sim. São criaturas radiantes, claro, brilhantes. Não são brilhantes, não é intelectualmente, não. Brilham com a luz mesmo, sim, não é? Vibratória. Né? Vibratória. Então é isso que nós precisamos entender cada vez mais, entendeu? Mas o que acontece? Não se pode falar nisso, ou não se fala, ou não se tem conhecimento disso. Então nós ficamos aí num mundo de sofrimentos. Quando você não entra, falamos acho que no programa, 2 ou 3 programas atrás, quando você não entra naquela coisa do que tem que ser assim porque é kármico, não é? Não é bem assim. Não é por aí. Né? Não é por aí. Nós precisamos entender, fazer as alterações, as mudanças, porque à medida que a gente as faz, mas não tem a menor dúvida que as coisas melhoram. Claro. Certo? E é isso que precisa ser compreendido. Então, é bem como o Frater colocou, não depende de se é esta ou aquela instituição. Nós podemos nos deparar com tudo isso em toda e qualquer. Sim. Porque é uma questão de cada um. E é interessante como, exato, como o mundo vai, nós já falamos várias vezes disso, né, Frater Elias, que o mundo vai respondendo ao que nós somos, né? Então, ele vai espelhando os nossos conteúdos internos. Então, a pessoa que está com aquilo, naqueles nódulos de ressentimento, é possível mesmo que ela atraia mais situações para efetivamente reforçar aquilo. Não que a pessoa que não tenha ressentimento não vá passar pela situação, como disse o Frater, mas já também não vai responder a ela negativamente. Sim, né? sim. Veja, nós falamos num programa muito tempo atrás sobre a questão da lei da atração. Não é? Então, uma das questões do ressentimento é justamente isso. Você está criando uma aura que vai atrair aquilo que não é o. Então, aí vem o repetir, porque ele naturalmente ele virá. Agora, se você muda, vamos chamar assim, a polaridade, vamos dizer, o que vai acontecer? Ele é menos intenso, ou ao menos o seguinte, você o enfrenta de outra forma. De outra forma. A intensidade é outra. Dessensibilizado. Né? Dessensibilizado, entendeu? Ou até, melhor dizendo, melhor sensibilizado, não é? Quer dizer, você tem a compreensão, então você trabalha imediatamente isso, neutraliza, não é? Exato. Ou até pode criar formas de que isso, você é menos atingido por isso. Aí, claro, você está aprofundando, vai entrando em campos mais delicados, né? Mas a gente pode fazer isso de forma bem simples. E que pode fazer com uma oração, pode fazer com um salmo, pode fazer com a meditação. Agora, o que nós temos que entender é que nós temos que agir rápido, fazer isso rapidamente. Não postergar. Agora, qual é a nossa tendência? Como nós não estamos atentos para isso, deixa para depois, não é? Ou quem sabe o ano que vem. E aquilo vai se solidificando. Pois é, e aquilo vai crescendo. Certo? Então, nós temos que fazer isso no menor tempo possível. Quanto mais rápido nós fazemos isso, vamos assim dizer, é dissolvido, vamos assim dizer. Sim, sim. Não é absorvido, é dissolvido. Sim. Entendeu? Quantas pessoas, né, Frater Elias, têm essa prática de, por exemplo, foi ofendida ou foi agredida, independente se com razão ou sem razão, né, a gente não está julgando aqui, e já naquele mesmo dia à noite se recolher e emitir uma vibração por aquela pessoa que o ofendeu, dissolver aquilo em si, no outro, né? A gente não faz isso, né? A gente deixa aquilo se acumular e tudo bem. Às vezes acha até que superou, não, já esqueci, mas não esqueceu no fundo. Está ali, não, né? Não quer dar atenção. Veja, né? Um fator importante na questão do ressentimento é o perdão. Veja que coisa. Veja que está tudo interligado. A gente não tem como separar uma coisa da outra. É o perdão. Então, se você aprende a fazer o exercício do perdão o mais rapidamente possível, não tem a menor dúvida que isso anestesia, vamos assim dizer.
não só anestesia, como cria um fortalecimento, uma proteção. Chega Entendeu? mesmo a dissolver, às vezes, né? Exato. Entende? Então o exercício do perdão, ele é importantíssimo. Então é aquilo que nós temos falado, são algumas leis que nós precisamos tomar conhecimento delas, porque quem é o maior beneficiado com isso? Cada um de nós. E à medida que nós fazemos isso, nós estamos beneficiando toda a humanidade, a todos. Não é? Porque como o Frater falou, num ambiente, se tem alguém gerando boas coisas, bons pensamentos, boas orações, não é? Ou salmodiando o dia todo, o que vai acontecer? Aquele ambiente é um ambiente de luz. Exato. Você entra nele e você sente, a pessoa que tem a sensibilidade voltar, ela sente. Pode até afetar outras pessoas, né? Pode, mas não tem a menor dúvida. Vai irradiando. Não tem a menor dúvida. Agora, a coisa toda é que nós não temos conhecimento de tudo isso. Então a gente fica achando que a conversa do frei, é a conversa do pastor, é a conversa de... Quando na verdade isso são leis, isso funciona. Leis naturais, inclusive. Naturais, isso tem funciona. Nada de sobrenatural. Isso funciona, entendeu? Então o que nós temos que fazer, aplicá-las. E o mais rápido possível, entendeu? Então é aquilo que nós brincamos às vezes com o negócio do rei, né? O rei não é fácil, não. Ele nos dá cada lição que não é brincadeira, né? Porque nós temos que estar atento para essa questão da repetição. Claro. Entendeu? Então se eu estou mudando, estou transmutando, estou transformando, mas não tem a menor dúvida que as coisas são diferentes. E isso, inclusive, pode ter um link, Frater Elias, com outro tema que nós tratamos outro dia, que é a questão da resiliência, né? Quer dizer, a capacidade da pessoa, né, em vez de ficar, ela não é se amoldar, mas ela, como é que se chama? Ela, como a árvore, né, que em vez de... Inclusive os prédios mais modernos hoje, né, no Japão, por exemplo, para enfrentar os terremotos, eles têm aquele molejo, né? Então a resiliência da nossa parte é uma outra forma. Não, a gente volta lá, podemos voltar. É a questão do quê? Da resiliência, a resistência dos materiais. Então é que nós temos que entender as nossas resistências. E como é que você aumenta a resistência? Aumentando as resistências. É como fizeram lá com os prédios para enfrentar o terremoto. Precisa ter um molejozinho. Então vamos lá. Aumentou o quê? Aumentou a resistência dos materiais. E a mesma coisa somos nós. Nós podemos, não tem gente que, como falam aí, um jogo de cintura, Isso, ou quer dizer, tem mais habilidade para enfrentar as situações. E maturidade. E às vezes nos falta maturidade, não é? Tem pessoas que têm, como falam, pavio curto, Sim. não é? Quando para um você pode jogar N ladainha em cima dele, ele fica olhando para você e não está nem aí. O outro, basta uma só, ele já está pulando. Explode, né? Já está explodindo, entendeu? Então, é uma questão de nós irmos nos conhecendo. Isso. Certo? Então veja que nós não escapamos daquela coisa do conhecimento, do autoconhecimento e assim por diante. Então nós temos que conhecer um pouquinho mais esses aforismos, vamos assim dizer, Exato. estas leis que nos dão às vezes pistas importantíssimas. Só que a gente às vezes não faz isso, não está atento. A nossa atenção está voltada para onde? Para o nosso ego. Tem mais essa, né? Estamos Entendeu? autocentrados negativamente. Centradíssima no nosso ego. Então aí vem o egoísmo. Então eu não isso, não aquilo. Eu vou fazer isso, eu já sou... A própria vaidade, né? Entendendo? Quer dizer, deixa comigo. Então aquelas expressões que a gente já conhece. Então, às vezes, não tem a humildade suficiente para entender e trabalhar um pouco essa questão do ego, que também existe. Claro. Né? Tem gente que fica naquela luta, não, eu acho que não existe, mas ele está aí. E ele precisa ser conhecido, precisa ser trabalhado. E nós temos que estar o quê? Atentos. Sim. A nossa atenção, por incrível que pareça, precisa estar mais voltada justamente às ações do nosso querido ego. Nosso eguinho, como diz, que não é fácil. Não é? Faz mais gol do que o Neymar. Eita. Não é? É um eguinho danado. Temos que conhecê-lo, não é? Para justamente à medida que nós o vamos conhecendo, essas transformações vão nos ajudando a viver melhor, com mais calma, com mais tranquilidade, com mais paz, com mais compreensão e assim por diante.
Perfeito, Frater Elias. Vamos fazer uma coisa agora no finalzinho do programa, para lembrar até daqueles bons tempos que o senhor encerrava o programa com uma frase ou com um pensamento que o senhor trazia, né? Que o senhor, então, se dirigindo à sua câmera, né, a cada uma dos nossos amigos aí, que talvez estejam ressentidos com seus problemas, o senhor nos deixa uma mensagem, então, final, né, para que as pessoas trabalhem tudo isso. Frater Jamil, aos que nos estão acompanhando, uma coisa que nós cada vez mais precisamos estar atentos, que queiramos ou não, nós temos que entender que nós estamos nos distanciando de Deus. Nós estamos nos distanciando da nossa alma. E na medida do possível, nós precisamos retomar, porque é esse reencontro com a nossa alma que é a fonte de nossa saúde, a fonte de nossa alegria. Então, à medida que nós a encontrarmos, nós todos seremos mais calmos, mais felizes e mais alegres. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção.